anos. Então, na nossa cabeça, ele já estava cego, né? Ele já delirava muito, não conseguia comer. Então, meu pai já tem 70, então já foi em descanso, né? Porque ele também já é um senhor e para cuidar de outro senhor é muito difícil. Tem meus outros tios também que já são de idade. Então, é realmente uma situação muito difícil, né? Bom, então, mais uma vez eu peço desculpa. Eu queria saber se vocês estão meio perdidos em relação à minha matéria. Eu tenho medo de vocês estarem, porque assim, a minha ideia, como sabendo, né, que tem todas essas. A gente está vivendo um momento tão esquisito, né, que a gente não sabe nem que a gente vai no mercado com medo. Hoje mesmo eu fui no mercado porque eu tinha que comprar uma coisa para comer, porque senão eu não ia. Estamos vivendo uma situação tão atípica que é até difícil, né, como proceder. Por exemplo, na minha ementa, já era para a gente ter feito uma avaliação. E às vezes eu fico com medo desse pouco tempo que eu estou administrando aula não ser suficiente. Então, eu queria que vocês tirassem todas as dúvidas. Hoje eu vou fazer uma revisão de tudo que eu falei, né, para a gente voltar, para a gente tentar se inteirar. Coloquei todas as aulas no YouTube, por quê? O meu e-mail é da Secretaria de Educação. Tem um convênio com o Google, e aí o Google forneceu para a gente um e-mail com drive ilimitado. Ou seja, eu posso salvar minhas coisas todas no meu drive que não fica cheio. E o e-mail convencional do Gmail é só 15 GB, por isso que eu prefiro usar da secretaria. Porém, ela tem um monte de frescura em relação ao acesso. Vocês podem perceber que às vezes eu coloco o link da aula para vocês e vocês não conseguem acessar porque pede permissão toda vez. Eu tentei mudar, tentei mexer, não consegui. Então, o que eu falei para o Itamar? Eu coloquei todas as aulas no YouTube, fica mais fácil, só procurar lá, mandei o link, vocês têm todas as aulas bonitinha com a data, quem precisar assistir. Eu queria ensinar hoje uma coisa muito legal para vocês, que eu uso muito, que é o acelerador de vídeos para o YouTube. É uma coisa que eu acho muito interessante. Por exemplo, eu estou falando nessa velocidade. Quando você usa o acelerador, um vídeo que às vezes tem 1 hora, você consegue assistir em 40 minutos, 30. Então, para estudar para concurso, para estudar vídeos que os professores mandam. Então, o que vocês vão fazer? Vocês entram no Google e vão escrever Speed Controller. E lá vai aparecer, você vai entrar na página e vai apertar um botãozinho adicionar extensão. Pronto. Aí toda vez que você entrar no YouTube, vai aparecer bem aqui assim, ó, no cantinho em cima, uns números. Você apertar o D, você acelera, se apertar o S, você deixa mais lento. Então é muito legal. Se, por exemplo, eu dei uma aula de 1 hora e 10, você quer assistir ela em 30 minutos, você consegue, de uma forma mais rápida, assistir essa aula. Para estudar é ótimo. Né? Eu acho maravilhoso. Quando tinha muito vídeo, tava estudando muito, algumas vezes para concurso, às vezes para outras provas. Então, eu acho que é um instrumento legal para se usar. Bom, então, só um minutinho, deixa eu tirar esses cachorros aqui. E bota ele ali. Vamos lá, bora. Então, usem o Speed Controller, é uma extensão só pode usar no Google Chrome, tá? Mas vai ajudar muito vocês a estudar, ok? Bom, então, eu quero fazer o seguinte, eu quero perguntar primeiro a vocês, está tendo muita dificuldade, tá muito rápido, se ficou alguma dúvida nessas aulas, eu vou fazer hoje uma revisão, né? Vou tentar dar uma resumida de tudo que eu falei para a gente tentar pegar o fio da meada, porque é difícil, né? 1 hora só por semana, de forma online, sei que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de assistir as aulas, bom que vocês podem assistir também depois, né? Em outros momentos. Mas eu queria saber aí de vocês, o que vocês estão achando? Professor, Sim, eu tô achando tranquilo sua aula. Eu só tô em dúvida sobre aquela atividade da lata. da Eu lata fiquei ainda? eu fiquei um Eu pouco acho em que a lata dúvida é dela. tão simples para fazer que vocês estão achando que é difícil, entendeu? É Porque a tipo lata é isso. simples, ó. Olha como você vai fazer. Vou até demonstrar para vocês. Espera aí. Ó, pegou uma latinha, né?
igual essa aqui de Parelate. Aí você tira o rótulo e enfeita ela do jeito que você quiser. Se você quiser enrolar ela com um papel contact, colorido, ou você quiser colocar um EVA, ou você quiser colocar alguma coisa, adesivo, só isso. Aí você pode escrever assim, ó, texto enlatado nela. Cola, né, digita no computador, ou escreve de... Às vezes você quer colar no próprio EVA, você escreve de aquelas canetinhas de retroprojetor. Pronto, já decorou a lata. Depois, você vai abrir a latinha, abre a latinha, e vai pegar um texto, qualquer texto que você quiser. Tem um monte de texto na internet. Texto desses textos que usa aí na escola. Não é um livro, é um texto. E aí, desse texto, você escolhe algumas palavras, qualquer, imprime ou escreve, pode escrever também com a sua letra, corta essa palavra, cola numa cartolina ou no EVA e põe dentro da latinha. E o que você vai fazer? Futuramente, quando você for dar uma aula, por exemplo, você está dando aula para crianças do primeiro ano. Como funciona essa atividade do texto enlatado? Geralmente é assim: você conta a história e depois você entrega as latinhas para as crianças tirar as palavras, para elas tentarem identificar as palavras, para elas copiarem, para vocês trabalharem a questão tá horrível o áudio hoje, né? Vou pôr o microfone, porque senão vocês não vão conseguir me ouvir, não, porque os vizinhos aqui são maravilhosos. Acho que é só meus vizinhos que são desse jeito, né? Aí hoje Eles estão animados, professor. E com força. Rapaz, eu vou ir na sua rua aí, ó, dar uma voltinha aí, calma aí. Eu tô na roça, né? Braslândia é isso aí, ó. O povo gosta de sertanejo. Ah, coisa boa demais. Quadrada. Meu microfone tá bem enrolado. Mas é só isso. Só isso. É tão simples que eu acho que às vezes vocês acham que é difícil por ser tão simples. Ah, Como tá, é que é a entendi. história? Eu vou pegar um texto e desse texto eu vou tirar Sei lá, as palavrinhas. 10 palavras. Pode ser uns 10 palavras, entendeu? Do texto, né? Do texto, qualquer palavra. Ah, entendi. Agora entendi. Aí você deixa ela um pouquinho maior para as crianças poderem ler, entendeu? Na hora de imprimir ou na hora de escrever, pode escrever de canetinha. Ok. Ah, legal, professor. Tá? Bacana, entendi agora. As demais tarefas eu vou passar, vou dar nota para vocês segunda-feira. Eu estou um pouco enrolado por alguns fatores. Pronto, estão me ouvindo? Acho que eu vou precisar do meu fone, calma aí, deixa eu pegar meu fone. Pronto, agora estou ouvindo vocês. Ficou melhor, né, com o microfone? Sim. Tava melhor. Tava o som estrondando aqui do vizinho, misericórdia. Bom, ainda continua. Vai estar alto. Ela vai ter que mudar de... Vou ter que ir lá pro quarto para vocês ficarem ouvindo essa barulheira. Mas não tá incomodando, pelo menos pra mim tá incomodando, não. Tá atrapalhando, meninas? Aí vocês acham que tá muito alto? Não, tá alto. Um pouco, professor. Peraí, deixa eu ir pro quarto aqui, rapidinho. Vou fazer o tour pela casa. Vocês conheceram a minha casa. Esse aqui é o quarto do meu filho. Ele nem fica aqui comigo, com a mãe dele. Ah, agora melhorou. Pois é, agora eu vim pro quarto. Deixa eu ver aqui como é que tá. A Aline fica atrapalhando minha diversão. Que tomar?
Bom, estou usando um webcam aqui que eu comprei. A do meu... Bom, então é o seguinte, nós tivemos 4 aulas online, né? 4 aulas pelo Google Meet e uma aula presencial. Eu vou fazer um resumo dessas aulas para a gente se situar, tentar contextualizar todas essas 5 aulas, tá bom? Então é o seguinte, na primeira aula, nós começamos a falar sobre como aconteceu a organização escolar, a organização didática durante esses 520 anos da existência do Brasil, né? Então, a educação no Brasil ela vai começar com os jesuítas em 1549. Porém, se a gente parar para pensar, já existia educação informal no Brasil, né? Porque os índios, os ameríndios que viviam na América aqui, já tinham toda uma forma de transmissão de conhecimento própria, né? E quando a gente fala sobre educação indígena é muito complexo, porque cada tribo, eles têm hábito e uma cultura totalmente diferente, língua, né? Por exemplo, tem tribos que a mulher que casa com 2 homens, tem tribo que o homem casa com várias mulheres. Tem tribo que mata a criança que nasce com algum tipo de deficiência. Então, nós temos vários tipos, né, de cultura indígena. Então, os jesuítas chegam aqui no Brasil em 1549, né, quem já foi em Porto Seguro sabe que ele tem muita referência a essa chegada, e começa a se instaurar a educação no Brasil, né, seguindo esse modelo jesuítico, que sempre foi esse modelo de escola tradicional, escola que usa muito o castigo físico, a bronca, né, a relação do professor, autoridade inquestionável, a transmissão do conhecimento, esse ensino enciclopédico, que você aprende um monte de coisas só por aprender, que não tem muita utilidade na sua vida. Geralmente a metodologia utilizada é por exposição, né? A gente teve muita aula assim, que o professor só fala, você tem que tentar decorar tudo aquilo, abstrair o máximo possível. Então, esse estilo de escola, essa concepção de escola, que nós chamamos de escola tradicional, ela começa com os jesuítas já em 1549, quase 500 anos atrás. E depois a gente tem outro movimento muito importante, que é o movimento dos professores da Escola Nova no início da década de 20 ali. São vários professores no Brasil e mundo afora, alguns um pouquinho antes também, que queriam reformar essa escola, mudar esse modelo de escola. Daí surge a concepção de uma escola nova. Daí surgem muitos pensadores que vão criar modelos de escolas, como construtivismo, como essas escolas montessorianas. Se vocês lembram que eu passei um vídeo para vocês, né, mostrando essas escolas montessorianas, construtivistas e etc. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. É porque ficou tão silêncio aqui agora que eu achei que não estava funcionando nada. Então, perceba, a gente tem esse modelo tradicional que vem desde 1549. Aí você fala, professor, então acabou. Não acabou. Muitos professores ainda acreditam que uma escola boa é uma escola onde o professor ele é inquestionável, onde todos os alunos têm que ficar sem dar um fio, onde a avaliação dele vai ser sempre por meio de prova. Se o aluno não fizer o que ele quer, ele vai tirar da sala, ele vai expulsar da escola. Aquela visão de uma escola bem tradicional, que é o que muitas pessoas defendem na escola, também na escola militar, né? E já outros pensadores, somente no início do século XX, eles achavam que a escola tinha que ser diferente, principalmente inspirado nas ideias de muitos psicólogos que começaram a escrever sobre educação, como Carl Roger, como Vygotsky, como Piaget, como Vallon, agora como Philippe Bernot, como o próprio Freud. Então, a psicologia foi ganhando muito corpo e logo foi influenciando a educação. Muitas pessoas começaram a estudar psicologia, porque o aprender envolve questões sociais, psicológicas e biológicas, né? Então, você precisa
aprender também esses conhecimentos da psicologia, por isso que vocês vão ter psicologia de educação, já tem, né? Aprendendo sobre teorias da aprendizagem, etc. Então, influenciado por isso, muitos autores começaram a questionar esse modelo tradicional. E aí surgem as concepções renovadas. E também as outras concepções que a gente viu naquela aula sobre tendências pedagógicas. Então, existem vários e vários pensadores que vão contra essa escola tradicional. Porém, a gente pode dividir esses pensadores em dois grupos. Um grupo que acredita que a função da escola é ensinar o conteúdo, o currículo, e só. Ou seja, tem gente que acredita que a função da escola é simplesmente passar os conhecimentos adquiridos pela humanidade durante esses anos todos, às crianças, jovens, adolescentes, adultos, etc. E já tem outras pessoas que acreditam, né, e esse primeiro grupo chama grupo dos liberais, e o segundo grupo, que é o grupo dos progressistas, acredita que a função da escola é também conscientizar as pessoas sobre o sistema onde nós estamos dentro dessa sociedade. Saber a nossa condição, né, como funciona essas relações interpessoais, as relações de trabalho. Por exemplo, agora a gente está vendo uma guerra muito grande entre as pessoas que querem ficar em casa e as pessoas que querem voltar a trabalhar. E tudo isso, esses autores acham que é muito importante a escola trabalhar. Por que que tem pessoas que querem voltar a trabalhar? Por que que tem pessoas que não querem? Então, a função da escola para esses autores também é entender a sociedade, entender as relações de trabalho, entender as relações de dominação, entender as relações das sociedades de uma maneira geral. Então, nesse segundo grupo, são os grupos dos progressistas. Eu sei que esse é um tema muito chato, muito difícil, porque e vocês vão estudar isso muito na pedagogia. Mas por que que ele é importante? Você, como professor, você precisa ter ciência que o seu plano de aula, o conteúdo que você vai querer explorar no seu plano de aula, ele depende do que você acredita que é a educação. Se você é um professor que acredita que a função da escola é só repassar o conhecimento, você não vai se preocupar com questões de discussão, você não vai se preocupar com questões em tentar trazer textos reflexivos. Sua função é pegar o seu livrinho, copiar no seu quadro e o aluno se esforçar para aprender. Mas se você já acredita que, além do aluno aprender, você também precisa criar um contexto diferenciado, depende muito disso. Então, todos os autores que vocês lerem durante o curso de pedagogia e depois também na formação continuada de vocês, lembrando que o professor nunca para de estudar, né? Eu já tenho 20 anos aí estudando de educação, dia 2 agora eu faço 15 anos de secretaria, né? Já passa super rápido. Já estou na metade do percurso, né? Que era para ser para aposentadoria, né? Que o professor aposenta com 30 anos. Então, eu já estaria para estar na metade, né? Mas agora, como mudou a lei, provavelmente ainda tem que trabalhar mais 25 anos. Então, entendam, todos os autores que vocês lerem, isso vão servir de inspirações, de base, para vocês serem os professores que serão. Então, vão influenciar muito na prática pedagógica de vocês, as leituras, o fazer pedagógico dos colegas também, alguns professores que vocês tiveram durante a sua escolarização, seja ela no nível superior, na educação básica, também vai ser muito importante. Então, por isso nós estudamos concepções pedagógicas, para vocês entenderem que existem 7 formas, segundo o Livânio e o Lucchesi, né, nos livros que eu deixei para vocês lerem. Como vocês estão aproveitando a quarentena, eu sugiro que vocês façam a leitura. Estão lá na terceira ou é na quarta aula, acho que é na terceira ou é na segunda. Procurem lá, vai ter os 2 livros. Só a parte de tendências pedagógicas mesmo, poucas páginas, não é muita coisa, só para vocês terem ideia. Então, vocês podem ter 7 concepções de como ensinar, e isso são tendências pedagógicas. Tendências é aquilo que a gente quer seguir, né? A tendência da moda. Agora as mulheres vão usar unha de álcool gel.
Os meninos vão usar o cabelo agora falso moicano, né? Esse cabelo que vai degradar, né? Tudo isso são tendências. E tendência é aquilo que as pessoas seguem. Então, vocês, como professores, vocês vão conhecer essas tendências e provavelmente vão se inspirar. Professor, existe uma tendência que é a mais aceita? Sim, a tendência crítico-social dos conteúdos. Por quê? A tendência crítico-social dos conteúdos, ela é meio que um mix da... Ele analisa... os críticos sociais dos conteúdos, eles acreditam que realmente a escola tem que passar conteúdo, porém também acreditam que a escola precisa de metodologias apropriadas, assim como os professores da escola nova, e também acreditam que a escola precisa refletir sobre a sociedade. Então, a crítica social dos conteúdos é como se fosse uma escola, uma tendência mais completa, né? Ela é a base da formulação dos nossos currículos, do PCN, da LDB, todos os documentos que regem a educação, vocês vão ter que estudar sobre a legislação, então vocês vão estudar sobre LDB, sobre o PCN, sobre, por exemplo, a Lei de Gestão Democrática, vão estudar sobre o Plano Nacional de Educação. Tudo isso são documentos que estão aí para permear, para orientar a educação no Brasil, né? Tem outras coisas, por exemplo, as secretarias, cada secretaria tem seus documentos. Aqui no DF mesmo a gente tem as diretrizes de avaliação, nós temos os currículos, né? Tem vários documentos que são norteadores do nosso fazer pedagógico. Tá? Então, foi isso que nós estudamos. Primeira aula, estudamos o histórico, desde que o jesuíta chegou até ali 1930, quando o Getúlio Vargas era presidente, que surge esse, né, tem o Manifesto dos Pioneiros, etc. Aí depois nós falamos sobre Paulo Freire, na década de 50, que começa com o movimento de alfabetização popular. Paulo Freire é o autor mais importante da educação no Brasil, né? Hoje no Brasil, os autores assim que vocês vão ouvir falar muito, é Paulo Freire, que ele vai trabalhar com essa linha da pedagogia da autonomia, né? O Cipriano Lucchesi, ele trabalha muito com a parte da filosofia, principalmente nos concursos, cai muito sobre avaliação escolar, nos livros do Cipriano Lucchesi. O José Carlos Libânio, na parte de didática, e o Saviani também, que fala muito sobre essa tendência social dos conteúdos. São os autores brasileiros bem falados. Tem outros, como a Jussara Hoffmann. Né? A gente tem, por exemplo, em Sociolinguística, eu tive o prazer de ter aula com a professora Estela Maris Bottoni Ricardo, que é uma referência mundial sobre sociolinguística. Então, tem muitos autores brasileiros famosos, né? Assim, que vocês vão aprender muito sobre educação com esses autores. E os autores estrangeiros vocês vão estudar muito, como Celestin Freinet, como Montessori, como Makarenko, né? São autores mundialmente famosos, Piaget, Vygotsky, Fanon, Lacan, Perrenot, Philippe Perrenot cai muito em concurso, Philippe Perrenot, o Ausubel também, que vai trabalhar sobre se não me engano, sobre as inteligências, eu acho que é do Ausubel mesmo. Então, tem muitos autores para serem estudados, mas isso não é o foco da didática. O nosso foco é o quê? O que nós estudamos em didática? É entender como essas concepções pedagógicas vão influenciar quando você for dar aula. É isso. Quando você for dar aula, como é que será que você já parou para pensar assim, no seu primeiro dia de aula, você entrando na sala, você olha assim e fala, o que eu vou fazer com os meus alunos? Então, para começar toda a aula, você precisa planejar a sua aula. Você imaginar como ela vai ser, pensar em quais estratégias, quais recursos, qual o cronograma, que hora que você vai levar os meninos no parquinho, para passar um vídeo, Então, você precisa planejar a sua aula. E a metodologia que você vai dar nessa aula vai depender da sua concepção pedagógica. Por isso que a gente estuda esses autores. E esses autores também são muito importantes para a gente entender por que muitas crianças não aprendem. Será que elas não aprendem porque não querem? Ou porque existem muitos fatores que fazem com que a criança não aprenda? E esse é o grande ponto da pedagogia. Talvez a pedagogia seja diferente das demais licenciaturas,
Porque muito mais importante do que ensinar um conteúdo, por exemplo, a pessoa fez geografia. Ela sabe muito sobre geografia, sabe muito mais do que eu. Porém, eu, como pedagogo, a minha preocupação sempre foi por que as crianças não aprendem? E como eu faço para a criança aprender? É isso que você vai estudar em pedagogia. Se você não aprender isso, você nunca vai ser um bom pedagogo. É fácil, professor? Não é, porque cada criança é de um jeito, e são muitos fatores. Mas quando a gente estuda, né, esses autores, a gente vai tentar entender. Por exemplo, a própria Montessori, ela começou a aplicar muito, ela é uma médica que trabalhava com crianças, hoje que nós chamamos de crianças alunos com necessidades educacionais especiais, e usou metodologias para que essas crianças aprendessem. Então, é muito importante estudarmos os autores para a gente aprender também como lidar com diversas situações da nossa sala de aula. Então, qual é o nosso foco como em didática? Aprender a dar aula. É isso. A palavra didática quer dizer a arte de ensinar. Então, o que é o meu objetivo aqui como professor de didática? Espero eu que seja também de outras disciplinas aí em outros semestres, espero estar com vocês, né, em outros semestres, mas a minha função como professor de vocês é ensinar todas as possibilidades que nós temos para deixar a nossa aula mais, torná-la mais motivante ou, ou facilitadora da aprendizagem. Então, nós precisamos muito nos alicerçarmos em relação a como dar aula, e por isso que nós falamos na aula passada sobre plano de aula, né? Como preparar uma aula, na aula passada. Deixa eu só ver aqui, acho que minha esposa chegou, só um minutinho. Pode conversar aí por enquanto. Eita, professor. E aí, Camila, preparada? Pra quê? Ué, para dar aula, professora. Não, mas o meu, eu vou me formar para me dar aula para meninos especiais. Ah, sim. Você vai fazer Aí uma que tem que- complementação, é simples. Aí que tem planejamento, que tem que ter planejamento mesmo, viu? Isso, meu foco é esse. Tô vendo até a Camila assustada. Quem sabe nós não trabalhamos junto, Itamar? Eu vou demorar um pouquinho para chegar onde você vai estar, viu? Eu vou fazer primeiro uma complementação em história, aí depois eu vou fazer a especialização em ensino especial. Ih, o professor voltou, ó. Você Chega de bagunça. anotou o nome de quem conversou? Anotei, professor. Que bom. Ixi, o primeiro é o representante. Mentira, eu tava Vai quietinho. quando eu sair da sala, né? Que coisa feia. Vou chamar a mãe. Veja a gravação, professor. Veja a gravação, estava quietinho. Eu vou chamar a mãe de vocês aqui para conversar. Então, voltando. Então, por isso que assim, nós estudamos os teóricos que vão influenciar a prática pedagógica de vocês e, a partir disso, a gente vai... Como vocês vão preparar a aula de vocês? Foi o que a gente falou na aula passada, quando a gente falou sobre plano de aula. O que é um plano de aula? É uma preparação para a aula de vocês. Ela vai ter o tema, vai ter quais os objetivos daquela aula, para que você está ensinando Professor, aquilo. Sim. o senhor falou por alto, mas o senhor não chegou a entrar dentro do assunto, não. Plano de aula? O senhor só falou que a gente ia fazer uma coisa assim, era uma coisa planejada, anotada, mas que não ia entrar nesse assunto porque você estava dando outro conteúdo. Depois você ia ensinar a fazer um plano de aula. Não, sim, detalhadamente, sim, nós vamos fazer um plano de aula. Mas eu falei os passos, ó, era o tema, era o público-alvo. Não falou não, professor. Falei, depois você olha aí que você vai ver. Timara. Aí eu cheguei a falar dos objetivos, do cronograma, dos procedimentos, da avaliação. É porque na aula passada, na verdade, eu falei que ia falar era do projeto político-pedagógico.
que é o segundo ponto que eu vou falar agora. Então, prestem atenção. O plano de aula ele consiste justamente nisso. É uma preparação para a sua aula. Então, nós temos 3 tipos de planejamento. 3 tipos. Primeiro planejamento. Planejamento seu professor dentro da sua sala de aula. Pode ser um plano de curso ou um plano de aula, por exemplo. Eu dou um plano de curso para vocês, né, que alimenta. Ou seja, o que vai acontecer durante essas 18 aulas. É um plano de curso, né? Já está ali meio que descrito o que vai acontecer nessas 18 aulas, apesar que a gente furou por conta da pandemia. Então, vocês, professores, vocês vão criar essa rotina de planejamento. Vocês vão planejar suas aulas, vão pensar em que materiais. Por isso que a gente fez o texto enlatado. É uma das estratégias que a gente usa na alfabetização, mas nós vamos fazer outras. Então, faz parte do fazer do professor planejar a aula. E para isso, o que a gente usa como instrumento para planejar a aula? A gente se orienta pelo currículo, né? Você lembra que eu até falei sobre o currículo, tá? Vocês ficaram com um pouco com dúvida em relação ao currículo, eu falei que ia ter a sala que seria para vocês se orientarem, etc. Então, vocês vão ter um currículo e vão usar a estratégia que vocês quiserem para poder repassar esse currículo. A sequência, eu até falei que nas escolas públicas, geralmente, o professor que cria a sua sequência, qual conteúdo vai trabalhar naquele período, né? Já na escola particular, às vezes, é um pouquinho mais fechado, mais engessado. Então, esse é o planejamento do professor. Porém, existe outro tipo de planejamento educacional, que é o planejamento da escola. E aí surge algo que vocês vão estudar bastante também, vai cair muito em concurso. É um tema bastante falado, que é o projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Vocês vão ouvir muito sobre o PPP, ou algumas pessoas só chamam de PP ou de proposta pedagógica. Essas nomenclaturas variam de autor para autor, mas a gente usa muito o PPP. Projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? Quando vocês forem estagiar, vocês chegam na escola e perguntam se tem... Na verdade, hoje, nas escolas públicas, no próprio site da secretaria, você consegue ter acesso aos projetos político-pedagógicos. O que é isso? É um documento que a escola cria. Eu posso até mostrar depois para vocês, de alguma escola, que eu peguei alguns aqui para corrigir, né? Eu, estando na regional, eu tenho essa função de ler e analisar os PPPs. Tá? Eu vou mostrar um para vocês depois, tá? Então, o projeto político-pedagógico é um documento criado pela instituição para a participação dos alunos, dos pais, de toda a comunidade escolar, para orientar o trabalho pedagógico. É um documento que tem tudo. É a quantidade de salas, todas as ferramentas que a escola tem, a quantidade de funcionários, como é que a escola pensa na avaliação, como é que a escola faz com os alunos que não estão aprendendo, como é que, por exemplo, a escola se reúne, quais projetos, às vezes a escola tem um projeto, sei lá, projeto de reciclagem, projeto de leitura, um projeto de informática. Então, é um documento bem extenso, onde tem toda essa descrição. A pessoa que é de fora, ela pega, lê e fala, agora eu entendi, a escola tem 320 alunos, tem tantos professores, tem esse projeto, durante o cronograma do ano eles fazem isso, em junho faz uma festa junina, em outubro faz uma festa da primavera, etc. Então, é um documento que norteia o trabalho pedagógico da escola. Toda escola deveria ter. Até as escolas particulares, para elas serem credenciadas, elas precisam de uma proposta pedagógica. Tá? Então, toda instituição escolar precisa desse documento para nortear a educação na escola. E vocês vão participar da elaboração muitas vezes. Claro, a gente sabe que o Brasil é Brasil, então tem muitas escolas que o diretor copia e cola dos outros anos e fica empurrando para a barriga e nem tem a participação dos demais funcionários. Porque muito professor também não quer participar das coisas, não. Então, esse é o segundo ponto. Então, planejamento escolar. 3 pontos. Primeiro ponto, sala de aula. Pode ser plano de aula ou plano de curso. Ou sequência didática. O que é uma sequência didática, professor? É quando você pega vários planos de aula e organiza ele durante um período. Por exemplo, durante essa semana eu vou dar 5 aulas que uma está ligada à outra. Isso é uma sequência didática, ou seja, são aulas que se conectam. É igual, sabe essas séries que a gente assiste que um episódio tem tudo a ver com os outros? E já tem outras séries que cada episódio não tem nada a ver. Por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças. Cada episódio é uma situação diferente.
E já tem outros que são, por exemplo, Game of Thrones, que é uma sequência de histórias que se interligam. Beleza? Sem spoiler que eu tô assistindo. Qual? O O Game Game of of Thrones. Thrones? Todo mundo morre, tá, Marco? Pô, Sobra ninguém. professor! Não sobra ninguém, morre todo mundo. A série boa que eu tava assistindo era Suits. Suits é legal. Professor, era sem spoiler aí, professor. Você deu Ah, eu tô spoiler aí. brincando, eu assisti só dois. Você vai pro inferno, professor. Eu assisti só os 2 primeiros episódios só do Game of Thrones. É porque eu não gosto de série muito grande, não, porque a gente vicia e Agora, quer se ver o final. assistir Não assiste não, Lúcifer, então, lá você vai se decepcionar, viu? mas eu gosto Mas de tu sabe qual é dragão. o ruim de série é o seguinte, você começa a assistir, aí os atores lá não querem renovar o contrato e começa a sair da série. Aí muda, todo mundo vai perdendo a graça, igual a Grey's Anatomy. Todo mundo Eu saiu e prefiro- foi perdendo a Grey's Anatomy. Todo mundo Grey's saiu. Grey's Né? Anatomy, só os pacientes que vivem, os médicos tudinho. Pois é, os médicos tudo morre, tudo sai da série, então... Ô, tem graça. professor, Ah, o Lúcifer é igual eu e a Patroa das Crianças. Todo episódio é um episódio novo, não dá Pois é. sequência. então, essa é a diferença de sequência didática e o plano de aula. Sequência didática, as aulas são conectadas, assim, uma aula tem a ver com a outra. E plano de aula, cada aula é uma coisa diferente. Tem muito professor que faz isso, né? Fala, hoje eu vou dar aula de geografia. Aí amanhã eu vou dar aula de história. Depois de amanhã eu vou dar aula de matemática. E já tem professor que no mesmo dia ele dá aula de tudo. Tudo conectado, que a gente chama de interdisciplinariedade. E hoje, vocês vão ver muitos autores que dizem que isso é o certo, você trabalhar de forma interdisciplinar, ou seja, todas as disciplinas conversando. Você vai dar um assunto, por exemplo, água, você pode dar a parte de geografia, mostrando os rios, mostrando toda a hidrografia. Você pode dar a parte de ciência, trabalhando os estados físicos da água. Você pode dar a parte de língua portuguesa, trabalhando um texto, ou no sentido, né, da parte gramatical, a parte ortográfica, etc. Você pode trabalhar matemática, você pode trabalhar, fazer uma atividade de artes, né, com o tema água, bem bonito, pá. Isso é usar interdisciplinariedade, essa palavra é bem difícil. Interdisciplinariedade. Olha aí. Então é certo o professor trabalhar um pouquinho de tudo. Sim, e é errado o professor ficar dividindo nesse negócio de caderno. Ter 6 cadernos diferentes, cada dia trabalhar um caderno. Isso aí vocês vão ver com o tempo que hoje a gente fala muito sobre a questão da disciplinariedade e a importância disso. Ok? E nós vamos para o terceiro nível de planejamento, que é o planejamento em nível macro, né? Que é o planejamento feito pelas prefeituras, pelos governos estaduais, pelo MEC. Então, nós temos 3 níveis de educação no Brasil. Eu digo assim, a educação ministrada pelos municípios, pelos estados e pelo MEC. Lembrando que o MEC é responsável pela educação superior, os estados pelo ensino médio. Eu não sei agora, eu confundo às vezes, como aqui no DF a gente não tem isso, o DF ele tem características de município e estado ao mesmo tempo, então é tudo uma coisa só, mas fora de Brasília vocês sabem que tem escola que é do município e tem escola que é do estado, né? Aí eu não sei diferenciar se é ensino fundamental e médio é do estado, educação infantil é do município. Eu fico perdido às vezes em relação a isso. Eu vou pesquisar para vocês direitinho para passar a informação certa. Então, esses lugares, eles fazem um planejamento para o sistema todo. Por exemplo, nós temos o Instituto, o chamado INEP, que fica ali no Sudoeste, a sede, né, fica ali no Sudoeste, o INEP, Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira, e ele é responsável por formular políticas de avaliação para a gente medir a qualidade de educação no Brasil. Então, é um instituto bem importante, né? Que vai traçar estratégias. Então, de acordo com essas avaliações, a gente consegue mensurar quais locais... Vocês estão me ouvindo? Sim. Uai, estava em off aqui? Sim, professor. Acho que estranho, estava no off aqui. Bom, então, o MEC, as secretarias, existem espaços para prever, planejar políticas públicas para todas as escolas.
No DF nós temos um pouquinho mais de 700 escolas e eu já trabalhei lá como coordenador de anos iniciais, né, na sede, planejando todas as políticas públicas para os anos iniciais e também na diretoria de avaliação que faz todas essas avaliações para a gente pensar nas políticas públicas. Uma das políticas que a gente fazia muito era formação de professor, formação continuada. Porque hoje, infelizmente, é uma característica que é ruim para nós pedagogos, o fato da pedagogia ser um pouco prostituída, né? A gente sabe que várias instituições provêm uma segunda graduação em pedagogia. São pessoas que se fizeram outra graduação e querem uma segunda graduação em pedagogia, e algumas dessas pessoas, por serem concurseiras, acabam passando no contrato temporário, até mesmo concurso, porém elas não fizeram pedagogia como vocês, que vão ficar aí anos estudando, né, diariamente. Fizeram aqueles cursos de verão, super rápidos, de finais de semana, e logo que não vão ter a bagagem que vocês vão ter. E essas pessoas chegam na secretaria muito cru. Então, a gente tem que ficar dando formação continuada o tempo todo para esses professores, ou mesmo para os professores que já estão na secretaria, e a gente sempre vai aprendendo. Eu mesmo fiz muitos cursos durante esses 15 anos, fiz curso na área de informática, curso na área de origami, contação de história, de ludicidade, fiz muitos cursos nessa área. Ok? Então, nós temos 3 níveis de planejamento. Da sala de aula, como você planeja suas aulas, o planejamento da escola, PPP e outros planejamentos, e o planejamento do governo, né, que organiza os sistemas de ensino, seja municipal, estadual e federal. Ok? Então, esses são os 3 níveis de avaliação. Então, esse é meio que um resuminho do que a gente trabalhou até agora. A gente falou sobre os pensadores que vão influenciar a sua prática, né? E depois que você tem essas influências, quando você chegar na escola, você precisa entender que você precisa planejar a sua aula, que você precisa conhecer o planejamento da escola, através da leitura do PPP da escola, e também conhecer as políticas que você está inserindo. Se for uma escola particular, geralmente os grupos têm uma política, né, de organização. Se for escolas públicas, vocês vão ter que conhecer as políticas públicas em relação à educação do seu município, do seu estado, aqui no DF, do Distrito Federal e também do Ministério da Educação e Cultura, né, o MEC. Professor, Sim. você pode tirar uma dúvida? Desculpa me interromper o senhor. Claro. O senhor falou que nas escolas estaduais eles trabalham todo mundo padrão? Não, não é que é padrão. Existe uma política pública para o Estado. Vamos colocar público para vocês. O PPP é igual para todas as escolas que são daquela região? Não. O PPP é exclusivo. Cada escola tem a sua, e é a escola mesmo que faz. Esse é o nível... Você, professor, planeja a sua aula. Cada professor de todas as escolas planeja sua aula de forma individual, ok? Sim. Uhum. Cada escola faz o seu planejamento como escola. Por exemplo, na minha escola, sei lá, escola classe 27 aí da Ceilândia, durante um período vai estar trabalhando o interclasse. Já tem outras escolas, por exemplo, a escola classe 20 já vai estar trabalhando outra coisa. Vai estar tendo uma festa junina, vai estar tendo nada, vai estar tendo... Entendeu? Cada escola tem o seu planejamento, as suas datas, como ela organiza o currículo. Cada escola faz isso, beleza? Uhum. E, por fim, a Secretaria de Educação, ela planeja políticas para tentar melhorar a educação daquele lugar. Por exemplo, qual é uma política aqui do DF? O BIA, vocês já ouviram falar, o Bloco Inicial de Alfabetização. A escola pode não aderir? Não, a escola é obrigada. Todas as escolas de anos iniciais, elas tiveram que aderir a essa política pública. Bloco Inicial de Alfabetização, onde os 3 primeiros anos formam um bloco onde o professor tem esses anos para alfabetizar. Ok? Então, essa é uma política pública que todas as escolas têm que seguir. Nessa parte desse projeto aí, tipo assim, de alfabetização, isso é importante, né? Porque toda escola que tem aluno pequeno precisa, né? Saber alfabetizar e ter um projeto desse. Mas eu pensei que era tipo assim, pela explicação com o senhor, que o governo
eles tipo assim, fazem alguma coisa padrão para todas as escolas seguir, entendeu? Não como um programa, mas como uma coisa institular, imposta. Existem algumas coisas que são impostas. Por exemplo, ele instituiu que todas as escolas tinham que alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. É uma coisa que serve para o Brasil inteiro, para o próprio MEC. Então, você, professor, você tem essa obrigação de alfabetizar até os 8 anos. Claro que isso é muito relativo, mas é só um exemplo de como uma política pública pode ser para todas as escolas, né? Mas o que eu quero dizer, assim, em relação ao PPP, é a organização dos projetos, é a organização do como a escola vai trabalhar o currículo. O PPP ele é mais restrito. Já em nível de secretaria de MEC, são políticas públicas mesmo, é igual você falar assim, ó, vai ter agora o PNAE, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O que é isso? O governo injetou muito dinheiro nas secretarias e as secretarias usavam esse dinheiro para fomentar cursos de formação para os professores que eram alfabetizadores, né? Eu era um dos formadores aqui em Brasília. A minha chefe era outra, o Thiago trabalhou comigo muitos anos, era outro. Nós éramos 6 aqui em Brasília. Então, só para vocês entenderem, existe um planejamento de sala de aula, um planejamento de escola e um planejamento em nível de sistema. Ok? Sim. Ok. Aí, para finalizar, assim como há um planejamento, existe também outro ponto muito importante na educação, que é a avaliação da aprendizagem. E vai existir também 3 níveis. Avaliação da sua aula, né? Você faz um plano de aula e tem uma parte que você avalia se o aluno está aprendendo ou não. Ok? O segundo ponto é a avaliação que a escola faz dela mesma, que eu falei na aula passada, né? Então, por exemplo, a escola fez o PPP. Aí chega uma hora que ela fala assim, ó, gente, vamos fazer aqui, juntar todo mundo, vamos fazer uma avaliação institucional, que nós chamamos de avaliação da instituição, para ver se o nosso cronograma está indo certo, se a gente precisa melhorar em algum ponto em relação à limpeza, em relação aos funcionários, em relação à parte pedagógica. Ou seja, a própria escola, todo mundo que compõe a escola, pais, alunos, funcionários, professores, etc., avaliam se as condições da escola estão satisfatórias. E nós chamamos disso avaliação institucional. E, por fim, a gente tem a avaliação em larga escala. O que é isso? É quando o MEC, né, através do INEP, ou a própria Secretaria de Educação, faz uma provinha, uma avaliação, para ver se os alunos daquele estado, daquela cidade, estão aprendendo o conteúdo. Geralmente, essa prova é a mesma para todos os alunos. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem o SAEB que é para todos. Assim como acontece no Enem. O Enem, quando eu fiz a primeira vez, chamava provão. Era uma prova só para avaliar como é que os alunos estavam saindo do ensino médio. Servia só para isso. Não servia para entrar na faculdade nem nada. Então, o sistema tem várias avaliações na larga escala que servem para avaliar quais escolas que têm a nota melhor, escolas que têm a nota menor. Para quê? Para poder... O microfone... Aí, obrigado. Então, quais escolas precisam de mais atenção, ou quais cidades? Então, para isso que serve a avaliação em larga escala. Então, nós temos a avaliação da sua sala, a avaliação que a escola faz dela mesma, e a avaliação que as secretarias e o MEC faz das redes, das escolas, né, para saber qual escola está melhor, qual estado que está melhor, para isso poder injetar recursos, injetar políticas públicas, seja de formação, seja de material didático, né, para tentar melhorar a educação daquele local. Ok? Pô, professor, eu fiquei particularmente, eu tô feliz de saber que você é o professor que vai ensinar a gente a dar aula aí, muito legal. A minha ideia é essa, é a gente praticar, né? Espero a gente voltar logo presencial, porque a gente vai fazer alguns seminários, e a ideia do seminário não é vocês ficarem com vergonha, não é vocês ficarem, ai, gente, estou com medo, vou apresentar um trabalho, não. Não é essa. Então, Professor, sim. a Prova Brasil é avaliação a larga escala? Essa Prova Brasil Isso. do governo? Isso. Né? Quando a gente fala assim, Prova Brasil é uma prova que dá para... Ou a Secretaria de Educação, que ela tem a prova DF também, que é uma provinha que eles dão para ver quais escolas são melhores.
aí no governo federal também tem essas avaliações. Por exemplo, vocês vão fazer uma avaliação em larga escala, que é o ENAD, Exame Nacional do Desenvolvimento Acadêmico de vocês, aí quando vocês terminarem a faculdade. É para ver qual o nível, por isso que não tem a nota das faculdades, por exemplo, a FAC é nota 4. Por quê? Os alunos fizeram prova, aí eles avaliam a nota dos alunos nas provas, como é que é o corpo docente, e etc. Tá? A parte física, tem o CPA aí, que é a Comissão Permanente de Avaliação, mas vocês vão ter que fazer uma avaliação em larga escala, que é o ENAD. Tá bom? Tá bom? Ok? Fácil? Não. Mas é só lembrar, nós temos 3 tipos de planejamento. Planejamento da sua aula, o planejamento que a escola faz, né, que é o PPP, e o planejamento que as secretarias, o MEC faz para tentar organizar o sistema. E nós também temos 3 tipos de avaliação. A avaliação que você faz dos seus alunos na sua aula, a avaliação que a escola faz dela mesma e a avaliação que a secretaria faz, ou o MEC faz das escolas. Então, é 3 níveis sempre. Sala, escola e sistema educacional. Tá bom? Sempre 3. Ok. Avaliação e planejamento. Tá? Então, gente, para finalizar, eu deixei para vocês aí no sala de aula. As aulas de hoje, como era revisão, eu deixei mais leituras deleites para vocês se deleitarem, tá? Tem um sobre a internacionalização da Amazônia. Tem um videozinho lá que não faz falta, que ele é engraçadinho, é só mesmo para a gente mencionar a importância do cuidado agora nessa época do coronavírus. Então, as leituras lá são mais deleites para vocês se deleitarem. E aí o Itamar vai marcar comigo a reposição. Eu acho que vai ser segunda, terça, né, Itamar? Você falou? Desculpa, oi, eu tava falando aqui mutado. Sem ser essa sexta-feira, porque tem aula de 10 horas, 10 horas carga, a gente vai marcar na próxima sexta-feira com o senhor, Então, se o senhor estiver disponível. Não, tô sim. A gente marca certinho sexta-feira que vem, então. Sem ser Professor, Sim. Aí eu vou ver com os colegas e a gente vai marcar direitinho. Tá bom. o senhor vai passar alguma prova, algum conteúdo que dá nota? Provavelmente sim. Eu acho que até sexta-feira que vem eu já falo alguma coisa para vocês. Mas vai ser de acordo com essa revisão, tá? Ah, professor, não entendia da revisão, muita coisa. Vou deixar o vídeo no YouTube, assistam, façam o que eu falei, coloquem a extensão do Google Chrome, Speed Control, aí você pode assistir acelerado, assistir as outras aulas. Fica bem rápido. Você vai ver, você vai Assistir gostar. acelerado como? Fica a voz rápida? A voz fica rápida. Então, por exemplo, eu estou falando nesse ritmo, gente, hoje a sala de aula, você entende perfeitamente, mas um vídeo que era 1 hora, você assiste em 20, 25, 30 minutos. Tá bom? Legal. Podia mandar no meu privado para eu mandar para a galera que faltou. Eu vou fazer um videozinho aqui, eu vou mandar para o Itamar e o Itamar manda para vocês, tá? Fechou. Tá bom. Tá bom? Então, um beijo para vocês, uma ótima noite. Usem esse espaço de tempo. Qualquer coisa, só me chamar, tiver alguma dúvida. E a gente vai conseguir finalizar esse período dramático que tem sido, né, esses dias, mas eu vou dar de vocês, doido para dar aula presencial para vocês, tá? Dá um abraço a cada um. Beijo. Professor? Sim. Eu quero que o senhor depois me ensine a fazer o meu diário, pra não voltar depois, viu? Quero fazer o diário certinho só uma vez. Que tem professor que faz uma vez, né? Aí o pessoal da secretaria fala, não, tá errado isso aqui, volta isso aí. Não, eu quero fazer pra dar certo. Nós vamos falar sobre o diário. Na próxima aula eu falo um pouquinho sobre o diário, tá? Já que agora é diário eletrônico. Não, mas eu achei legal que o senhor ensinou a fazer no imperativo, como é que fala? O senhor tinha falado a dica, começar no imperativo, quando for escrever. Eu achei legal essa dica. Na verdade, é a plano de aula, que é o objetivo que você usa o verbo no infinitivo. Infinitivo, desculpa. Incentivar, motivar, esses verbos terminados em R, né? A R é R, R, O, R. Então, sim, muito legal. Tá bom? Então, vou passar para o Itamar para vocês a
Atenção, vocês baixem, assistem às aulas, depois nós vamos passar uma atividade. Eu não tenho Teve nem como alguma- cobrar tipo, muita coisa de vocês, né? Porque está muito difícil a situação. Teve alguma atividade do seu da aula passada, não, né, professor? Não, as atividades que eu fiz foi do filme, na aula passada não teve, não. Foi essa do. Depois eu vou passar algumas questõezinhas para vocês treinarem, tá? Só de marcar X, bem tranquilo. E aí. Só para vocês treinarem um pouquinho, tá bom? Beleza. Então, um abraço para Tchau, vocês. tchau, professor. Fica Tchau, com Deus. professor. Fica com Deus. Um Melhoras. abraço. Tá bom, obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Gente, contato aí. Um abraço, tchau. Tchau. Abraço. Falou, galera. Tchau pra vocês também. Tchau pra você também. Boa noite, gente. Bem no final da aula.